Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Louvo ao Senhor por mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de estarmos aqui reunidos na presença dEle. Glórias a Deus, e todo louvor, toda honra, toda adoração é para o Senhor. Glórias a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, né, irmãos? Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 18 da palavra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2, 18. A quarta carta à igreja de Tiatira. Glórias e honra para o Senhor. Apocalipse 2, 18. A quarta carta. A carta à igreja de Tiatira. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor, que diz assim: é o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tens os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e as tuas caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti a tolerância, ou tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse das tuas prostituição, e não se arrependeu. Eis que o porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeres das tuas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm essas doutrinas e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retendo, o que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Senhor, Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, Deus de maravilhas, és aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor. E eu peço, Jesus querido, Deus santo, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja. Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, aqui estamos, Senhor, esta noite, Senhor, para adorar-te, Deus, para louvar-te, Senhor, a tua grandeza, Senhor, porque tu és belo, porque tu és santo, porque tu és maravilhoso. Ah, Senhor, ninguém cantamos, Senhor, e vaga, Senhor,
Arábia, sobe, Amahai de Rei, a tua casa, Senhor, porque estamos aqui esta noite, Senhor, para te adorar, para te dizer, Senhor, que tu és bom, para dizer, Senhor, que tu és santo, Espírito Santo, vem esta noite, Senhor, engaja, Senhor, tu tens a liberdade neste lugar, Espírito Santo, e a Soriana Rabanavai, Wiki, onde eu rei, come direi tu fica, Rai de Aldo Sérvia, de Cantarábia, Sória, de Cantina Noite, Radovarise, Senhor, é a máquina, Senhor, tem turbinite como a Maria, Espírito Santo, é piccola miseria, non abbia sonno, tu mamma, mãe, sono, ai, ingannare, Senhor, minha mão secando, vede na gasébia, derrama, Senhor, na tua graça, Senhor, sobre esta candaia, se me podia sobrir, candarai, de cantoria sóbria, como a araia, sóbria, suíca, ai, de convéria, história, cantareva, Senhor, nos dias, Senhor, esta noite, a revelação da tua palavra, fica conosco, Senhor, eu te peço para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor, e a igreja poderia sentar glorificando a Ele, com sua glória, com suas palmas, exalta a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo. Se tu crês, o Espírito Santo desceu no ano Pentecoste e faz presente esta noite, faz menção do nome dEle, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo. Oh, livre da glória sobre. Oh, Ribinas, chamando Ribinar Abachai, comiça a estar levada na ração, que a honra Maria sobre canta revelar. Oh, aleluia, Senhor. Quebrar saladai, pular furiando rabai. Oh, recorda comigo, com mar, polícia, cobra. Olha, secundária, charamador, e súbia. Olha, faz menção dele esta noite. Ei, Jorani, independente, vai ao nome, andará súbia na raiva. Oh, está o pecado, súbia, corrai. Maravilha, salva, que ela é juíza, raída, comigo, irmã, é suíco, no maré, no que relega, o manaia, sorella e sol, ela é sol, quer vender, vinho, massa, e homem, oh, aleluia, Senhor. Oh, glórias. A palavra do Senhor nos traz esta noite. O Senhor vem falando conosco, vem falando conosco. A quarta carta que o Senhor conduziu a João, ao apóstolo João, a escrever. Glórias a Deus. O Senhor, Ele vem falando na igreja de Tiatira. E ele começa dizendo, e é o anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes, semelhante ao latão, os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço é a tua fé, é a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O Senhor Jesus Cristo, Ele começa falando com o anjo da igreja. O Senhor, Ele começa, primeiramente o Senhor expressa dizendo que Ele é. Por que o Senhor, Ele começa dizendo que Ele tem os olhos como chama de fogo e o pé semelhante ao latão reluzente? A palavra do Senhor nos traz. O Senhor, Ele começa dizendo que não tem nada que Ele não possa ver, que não tem nada que Ele não possa ouvir, que não tem nada
que ele não conhece, que os passos dele que conduz a igreja, os passos dele é que conduz aquele que o serve, que o teme em verdade e em espírito. Por que, pastor, a palavra está falando assim? Porque muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo, ele olha para nós e através da sua palavra, o Senhor, ele traz para nós todos os dias, em todo culto que nós participamos, em toda madrugada que nós oramos ao Senhor, que nós já abrimos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a palavra do Senhor para nos conduzir, para nos corrigir, para nos instruir a como servir, como adorar, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso. E muitas das vezes nós olhamos a palavra do Senhor e muitas das vezes dizemos: Senhor, eu não estou entendendo. Muitas das vezes vamos à igreja e ali o Senhor usa um servo ou a serva para falar conosco, porque a mensagem muitas das vezes não vem do jeito que nós esperávamos. Por quê? Porque se eu vim para a igreja esperar uma mensagem para me agradar, eu vou querer uma mensagem que venha para massagear o meu ego, para dizer para mim que eu estou fazendo certo, mesmo eu estando errado, que eu estou fazendo aquilo que agrada, mesmo eu não estando fazendo nada. Mas o Senhor, irmãos, Ele traz a palavra para nós na medida que nós precisamos. O Senhor hoje está dizendo para mim e para você. Ele veio até a igreja de Jatira, Ele veio alertando o anjo na igreja, Ele veio dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, também conheço a tua fé. Eu sei que você, decanta na baixa, tem lutado, tem pelejado pela obra, mas tem algumas coisas que ainda não está me agradando, ou algumas coisas que você tem feito, que não é da maneira que é o Evangelho, que é a palavra. Muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo muito. Muitas das vezes nós achamos que estamos o mais correto de todos. Muitas das vezes, quando também a igreja vem, a palavra vem para nos corrigir, para já começa a descensão dentro da igreja, já começam a dizer: olha, mas o pastor não podia pregar assim, o irmão, a irmã não podia pregar assim, olha aí como não precisa de tudo isso, não precisa disso, não precisa daquilo outro, isso é coisas do homem, isso é invenção do homem, o homem pega demais no pé, o homem fala demais. Então por que o Senhor se preocupou, irmãos, com as 7 igrejas que existiam na Ásia, igrejas de que faziam diferença? Tinha aqueles que realmente serviam a Deus, e tinha também a igreja de Laodiceia, que se dizia ser grande, poderosa e santa, e ali, irmãos, o Senhor estava abominando aquela igreja. Por isso que nós temos que se apegar às igrejas em qual o Senhor corrige, mas o Senhor exalta. Não é onde o Senhor nos fala que estamos errados, que precisamos melhorar, que precisamos nos dedicar, que precisamos nos espelhar na palavra. É isso que Deus quer de nós. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos fazer de qualquer forma, mas o Senhor tem zelo com a sua obra. O Senhor, Ele tem uma preocupação para que nós não venhamos para nós. Aqui a igreja do Senhor está falando com aquele que liderava, aquele que guiava a igreja, o anjo da igreja, o pastor da igreja. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, e sei que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira, mas Ele vem com um ponto para nós. Se o Senhor está dizendo: eu conheço a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, aí Ele vem: mais. Esse mais eu ponho um ponto interrogativo para nós, para a igreja. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e olhamos e dizemos: mas não está no padrão que o Senhor quer, mas não está da maneira que o Senhor deseja. Mas muitas das vezes nós só conseguimos olhar para os outros, nós só conseguimos olhar a falha do nosso irmão, só conseguimos olhar a falha
E parece que nós estamos revestidos com não uma couraça da justiça, mas uma couraça de ferro. Por quê, pastor? Porque dentro dessa armadura de ferro nós não conseguimos ver as nossas falhas. Nós não conseguimos ver os nossos erros. Nós não conseguimos ver os nossos erros. E precisamos todos os dias ter diante de Deus um conserto, de viver perante Deus um conserto. Nós podemos fazer a obra. O Senhor está falando com este anjo que a obra dele, as últimas, era maior do que a primeira. Então o anjo da igreja, aos olhos dele, aos olhos da igreja, talvez, estava indo bem, estava caminhando bem. Há muitas das vezes, irmãos, nós só conseguimos olhar, como eu já disse, aos outros, e não conseguimos ver as nossas falhas. E ver o Senhor dizendo que aquele que tem olhos como chama de fogo, os olhos que tudo vê, que nós estamos dentro da nossa casa, e lá os olhos dele estão olhando as nossas ações. Que nós estamos no nosso trabalho, e lá estamos olhando, ele está olhando e vendo as nossas ações. Que estamos com as nossas amizades, seja em casa, seja na rua, que estamos nas conversas, estamos conversando, ele lá está vendo. Por isso que os olhos dele é como chama de fogo. Irmãos, não adianta nós, não adianta a igreja querer viver de qualquer maneira, viver de qualquer forma, sem observar as palavras, sem observar a leitura da Bíblia, e dizer que estamos fazendo o melhor, e dizer que estamos fazendo o que é reto, que é correto a Cristo. Não, irmão, se nós não estamos vivendo o que está na palavra, ou que o Senhor tem nos conduzido através da palavra, então nós estamos em falha. Se nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma, então os olhos dele, nós temos a certeza que está vendo as nossas falhas. Então nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos, irmãos, parar naquele ponto e dizer: Senhor, se até aqui eu errei, se até aqui eu falei, a partir de agora, Senhor, eu vou fazer o melhor. A partir de agora, Senhor, eu vou viver da melhor maneira para Ti. A partir de agora, Senhor, eu vou me esforçar um pouco mais para Ti. Eu vou, Senhor, viver realmente o que eu prego, o que eu ouço as mensagens, o que eu ouço os louvores. Eu vou viver um pouco mais. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós só conseguimos questionar. Nós só conseguimos, irmãos, questionar: isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Mas nós não conseguimos ver que muitas das vezes o erro não é os outros. É eu que preciso mudar. Que a partir do momento que eu começar a mudar, que eu começar a fazer diferente, que eu começar a fazer a diferença, as coisas vão mudar e eu vou conseguir enxergar que não eram os outros que estavam falando. Eu vou conseguir enxergar que a falha está aqui. Por isso nós não podemos conduzir a nossa vida espiritual de qualquer forma. Nós não podemos, irmãos, querer viver não dentro da igreja, eu sou assim, dentro da igreja eu vivo assim, mas lá fora não precisa de tudo isso. Não é assim. Eu sempre digo e vou dizer: lá fora temos que ser mais cristãos do que dentro da igreja, porque quem passa aí fora e nos vê aqui dentro, aponta o dedo e diz: olha lá os cristãos. Lá fora nós temos um testemunho, porque as pessoas nos vêem lá fora e muitas das vezes dizem: olha, não diz que é crente, não prega, não louva, não é assim, pastor. O nosso testemunho é lá fora, estamos arrodeados de uma nuvem de testemunho, mas se nós falharmos, somos o primeiro a ser apontado. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu sei que as suas obras são maiores do que a primeira, mas tenho eu contra ti a tolerância, o que tolera as doutrinas de Jezabel, daquela que se diz ser profetiza, mas não é. O que você conhece a palavra de Deus, você sabe quem foi Jezabel na Bíblia Sagrada. Jezabel, irmãos, ela veio de uma terra que era idólatra. Ela conduziu um rei da onde que era para ser um rei
consome o coração dele pelo amor que ele sentia por ela, que Acabe, a palavra de Deus fala que ele o amava. Então ele fazia o que agradava a Jezabel, não o que agradava a Deus, conhecendo ele, as leis, conhecendo ele, sendo ele, da descendência de Salomão, sendo ele, da descendência daqueles que revolucionou a terra com a palavra, com poder, com autoridade, com riqueza, com beleza, que vem de Davi e Salomão. Ele conhecia, mas ele preferia viver como Jezabel conduzisse. E Jezabel conduzia ele ao pecado. Jezabel conduzia ele ao erro, de tal maneira que ele, trouxe para dentro de Jerusalém costumes dos filisteus. Eles trouxeram para dentro de Jerusalém, na época ainda não que não tinha, que Deus estava limpando Jerusalém cada vez mais. Trouxe ali Acabe e Jezabel, a Baal, a Astarote, e eles tinham 850 profetas de Baal e Astera. E ali, quando eles esqueceram os mandamentos do Senhor, eles não viviam os mandamentos do Senhor para viver os mandamentos de Satanás. Isso não é eu que estou falando, é Bíblia. E vem o Senhor alertando a igreja para não viver, porque ele tinha contra o pastor da igreja, ele tinha contra aquela igreja a tolerância. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, mas por que aquela igreja tem tão pouca gente? Mas por que aquela igreja é assim? Eu não sou muito conhecido aqui dentro da cidade, mas os poucos que me conhecem, muitas das vezes me apontam. Para que o pastor traz esta fora da igreja? Irmãos, a palavra está dizendo para nós que nós não podemos concordar com as doutrinas de Jezabel. Nós não podemos concordar com as pinturas, com as vaidades. Nós não podemos concordar com as roupas curtas. Nós não podemos concordar, irmãos, com os pingentes, com as correntes, que lá no livro de Isaías está dizendo, naquele grande dia arrancará o Senhor, negando para baixo os pingentes, arrancará o Senhor as correntes, irmãos, hoje traz para nós como que se fosse uma cadeia, algo que nos marcasse, subindo lá da chave, e vivêssemos como Jezabel vivia. Não podemos, irmãos, concordar com isso. Não podemos, irmãos, dizer, não, na igreja você se veste assim, olha, se veste desta maneira, não se pinta, não põe pingente, não põe abrigo, não põe correntes, mas lá fora não tem problema. Sendo que eu tenho que me preocupar com a igreja muito mais lá fora do que aqui dentro, porque aqui dentro a igreja é santa, porque aqui dentro a igreja é limpa, porque aqui dentro a igreja é pura, mas lá fora é testemunhos. Muitas das vezes vão olhar para os jovens, ele vasculhando lá da chave, e dizer, olha, lá dentro da igreja eles louvam, lá dentro da igreja eles são santos, mas aqui fora são profanos, lá aqui fora pronto, aqui fora faz isso e aquilo, foi bom testemunho. Por isso que nós temos que preservar, nós temos que ser santos aqui dentro e destilar a santidade lá fora, vivendo diante do Senhor lá fora, dizendo, Senhor, não é o mundo que me corrompe, não, Senhor, eu não estou aqui para ser corrompido pelo mundo, mas eu estou aqui para ser um testemunho seu, e aonde eu passar, Senhor, não importa o que fala, vou viver assim, vou andar assim, vou ser assim, vou te adorar assim, Senhor. Muitas das vezes, irmão, esse é o problema. Que muitas das vezes na igreja vive uma santidade, mas sai lá fora, não tem. Quer se vestir como o mundo se veste, quer se pintar como o mundo pinta, quer carregar no seu pescoço, na sua orelha, quer carregar no seu corpo marcas de prisão, que é isso tudo, é aquilo que Jezabel trouxe para Jerusalém. E nós não podemos aceitar. Nós não podemos viver, irmãos, aqui dentro como santo e lá fora como profano. Não. Lá fora nós temos que mostrar que somos santos na igreja. Porque aonde passarmos, as pessoas vão nos apontar. As pessoas vão dizer quem somos. Se lá fora eu dou bom testemunho,
Se lá fora eu carrego a marca da cruz, quem olhar para mim vai dizer: não, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Esse testemunho deste homem, testemunho desta mulher, fez a diferença na minha vida. Mas se nós não vivermos desta forma, nós estamos profanando o Evangelho. Os pés, como latão reluzente, está dizendo: eu conheço os seus passos. Eu sei os passos que você dá fora da minha igreja, fora da minha casa. Eu sei como você caminha lá fora. Eu não posso, nós não podemos tolerar, irmãos, viver a igreja de qualquer forma. Não podemos. Nós que pregamos a palavra, pastores, as diaconisas, os diáconos, a igreja inteira, todos nós somos testemunha lá fora. Muitas das vezes as pessoas dizem: mas eu não prego, eu não tenho vontade. Não, eu não vou, eu estou na igreja, mas é uma testemunha. Quem vive da igreja não precisa nem saber o teu nome. Está dizendo: lá é um irmão, lá é uma irmã, lá é um cristão, lá é uma cristã. Quando nós venhamos para a igreja, o nosso nome é apagado. Elogios não vem, pode ter certeza. Mas qualquer acusação que vem, não traz o teu nome, traz a tua fé. Ó, diz que é crente. Não é assim, irmão? Por isso que nós temos que ser diferente. Por isso que nós temos que ser cristão aqui dentro da igreja e ter a marca da cruz lá fora. Para quem olhar para nós, ver que nós negamos ao mundo, nós vivemos para Cristo. Jesus está dizendo hoje à igreja que ali, ele tinha sim um trabalho, ele sim fazia a vontade de Deus, os princípios, mas ele começou, irmãos, ali a trazer as doutrinas de Jezabel, a tolerar as doutrinas de Jezabel dentro da igreja. E ali, irmãos, o Senhor começou a desagradar a igreja. Para aí que nós lemos a palavra. Não deixa Jesus desagradar em você. Não deixa Jesus desagradar a tua maneira de servir, a tua maneira de adorar. O nosso falar é assim, sim ou não. Pastor diz, é procedência maligna. Por que o pastor está dizendo isso? Porque muitas das vezes, irmãos, nós sentamos para falar mal, para ouvir alguém falar mal da minha e da tua fé, da minha e da tua igreja. E Deus não se agrada disso. Nós precisamos entender que Ele vê tudo, ouve tudo e conhece tudo. E nós, temos que nos basear na palavra, temos que nos firmar na palavra, temos que viver na palavra. Nós precisamos. Se nós falarmos: pastor, não pode pressionar o jovem. Tudo diante de Deus tem um limite. Começando por um jovem. Por quê, pastor? Quando Jessé pregava para os seus filhos, para os seus 8 filhos, para os seus 7 e para Davi, que também era o mais novo. Por que só o mais novo, pastor Zé, observava a palavra? Prestamos atenção. Só Davi prestava atenção na palavra, só Davi vivia a palavra e era o mais novo. Então fala muitas das vezes: nós temos que fazer tal coisa para atrair os jovens, nós temos que fazer isso, não podemos pegar duro nos pés dos jovens, porque senão eles vão se corromper. Irmãos, Davi, ele ouvia o seu pai pregar para todos eles, mas Davi guardava no seu coração, e quando ele ia para o campo cuidar das ovelhas, aquilo que ele aprendia com o seu pai, lá no campo ele louvava, lá no campo ele adorava, lá no campo ele tocava a sua harpa, lá no campo o Senhor o visitava, o Senhor descia para falar com Davi ali no campo. E não é diferente para os nossos jovens. Não, igreja. Nós precisamos instruí-los. Pastor, mas Davi tinha 17 anos. Vamos então voltar um pouquinho atrás. Quantos anos Samuel foi entregue nas mãos do sacerdote? Quando se desmamou, hoje colocamos aí 3 anos. Podemos dizer, uma mãe desmama uma criança com 3 anos. Vamos colocar que Samuel foi desmamado com 3 anos. Com 3 anos ele foi entregue na mão do sacerdote. Com quantos anos Deus veio falar com Samuel? Quem sabe?
Senhor veio e disse: Samuel. Ele não compreendeu a primeira, a segunda, a terceira vez. Mas quando na quarta vez, depois que o sacerdote instruiu, ele disse: Samuel, quando você ouvir novamente a voz, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo ouve. Com 9 anos, o Senhor falou com Samuel. E Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo ouve. Você sabe o que Samuel canta lá, vassourando lá baixo? Que Samuel naquela hora fez? Samuel tampou a sua cabeça para só ouvir ao Senhor, porque ele sabia que a glória estava ali, ele sabia que a glória era manifesta naquele lugar. Com 9 anos ele conhecia a Deus que ele servia. Por que nós não possamos ou podemos instruir as nossas crianças, os nossos jovens a temer e obedecer a Deus? Ensinar como se comportar lá fora. Nós precisamos entender quem foi Samuel. A Bíblia chama ele de a voz de Deus. Não é coisas, irmãos, que nós imaginamos, não. Isso é Bíblia. Isso é para nós. Se o Senhor instrui uma criança, e deverá nós que temos entendimento, deverá nós que entendemos quem é Deus e quem somos. Mas não podemos, irmãos, eu vou me vestir assim e pôr assim dentro da igreja lá fora. Tanto faz, não. Lá fora nós somos testemunhas. Muitas das vezes, irmãos, quando o pastor Márcio, o presbítero Márcio falou nessas gravações, de imediato eu falei: não, pastor, vamos orar ao Senhor. Ele falou: eu estava com 3 dias de oração, Deus tem tocado em mim para gravar, porque tem outras pessoas que precisam ouvir essas gravações. Eu disse: pastor, Deus falou contigo, então ele vai falar comigo também. Eu e a Ana entramos com um propósito diante do Senhor. 3 dias de jejum e oração, o Senhor confirmou. Hoje você pode prestar atenção, vocês que verem, aonde está chegando. Nos últimos cultos, irmãos, tem sido 60, 70 pessoas, vocês podem ver o que eu estou falando. Pode perguntar para o pastor que ele tem no canal dele, que é onde ele lança essas gravações. Pastor, no culto de sexta-feira, Deus tratou neste lugar, pessoas lá fora ouviram. Eu ouvi testemunho, irmão, e pessoas disseram: eu não conheço o pastor Zé, mas disse: graças a Deus que o pastor voltou, que o pastor está pregando a palavra novamente. Ei, irmãos, não é só para nós aqui dentro, Deus está levando essa palavra lá fora. Então, irmãos, aqui dentro nós pregamos e lá fora nós temos vida em Cristo Jesus. Deus é fiel. Pastor Márcio estava falando, irmãos, que tem culto nosso aqui, que são mais de 90, 100 pessoas, pastor Sérgio, que novo. Pessoas que talvez não podem vir dentro da igreja. Pessoas que podem muitas das vezes necessitando de uma palavra. E ele vê esses humildes homens e mulheres que aqui pregam. E ele está em glória. Como eu ouvi no culto de sexta-feira, glória a Deus que o pastor voltou. Eu não conheço a história do pastor Zé, mas eu vi uma pessoa dizer: glória a Deus que ele voltou e está pregando novamente a palavra. Glória a Deus. Irmãos, aquilo que o Senhor coloca para nós, quando o Senhor muitas das vezes fala: eu vou me levar, pessoas lá fora, pessoas de onde você não conhece, não sabe, vão ouvir a tua voz, vão ouvir a palavra que sai da tua boca. Muitas das vezes vai dizer: não, Deus tem que me levar lá. Não, isso aqui é um meio que o Senhor leva a palavra dele. Vai levar a surianda lá, baixar e cantar. Não estou aqui, irmãos, e canta lá baixo, não gravação nenhuma. Não, não é isso. Eu estou dizendo para nós que nós precisamos, irmãos, viver o que nós pregamos. Aqui dentro nós levamos e entregamos a mensagem. Lá fora nós somos os testemunhos e vivendo para Cristo Jesus. Por quê? Porque quando as pessoas ouvirem a mensagem, viram a mensagem e viram a igreja, vai dizer: realmente aí está um servo, realmente aí está uma serva. Por isso, irmãos, não é que somos vistos, não somos, irmãos. Nós toleramos ainda algumas coisas que precisam sim ser mudadas, mas nós não podemos concordar com o mundo. Não podemos, irmãos, lá vassourando, lá vai dizer:
dizer assim, não, o irmão ele vai mudar, não deixa ele no grupo, deixa ela no grupo, que ele vai mudar, ela vai mudar, mas só vai mudar se a pessoa querer. Eu oro, você intercede, eu intercedo, mas ela precisa do passo da pessoa, ela precisa querer. Se ela não quer dar o passo, não posso eu forçar, mas ela precisa aprender que a igreja tem regras, que a igreja tem santidade, que a igreja vive a palavra, e a palavra não é minha, não é tua, ela é do Senhor, ela é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, muitas das vezes nós estamos questionados, somos, mas eu não posso, irmãos, mudar por causa de um questionamento. Eu tenho que viver aquilo que Jesus nos deu. E aquilo que Jesus nos deu não é meu. Ele nos colocou para conduzir, mas é dele. Vocês não vêm na igreja por minha causa, não por causa da irmã, não por causa do pastor, não. Vocês vêm na igreja por causa de Jesus. É por causa dele. Se Jesus sair desse altar, ninguém mais quer saber da igreja, ninguém mais quer saber de estar aqui. Por isso nós temos que conduzir como Jesus manda. E Jesus cobra, e Jesus, ele se agrada. Quando ele se agrada, ele fala que está alegre, que está contente comigo e com você. Mas quando nós saímos do parâmetro, ele também diz para mim e para você que não está se agradando, que eu e você precisa mudar. Irmãos, quantas vezes Jesus falou para mim que eu precisava mudar? Quantas vezes Jesus falou para mim que eu precisava descer mais, que eu precisava buscar mais, que eu precisava me entregar mais? E irmão, nem provará basura e trabalho. E nós não podemos, irmãos, ignorar, nós temos que descer. Quando descemos na obediência, as coisas mudas, as coisas se transformam, tudo flui em nossas vidas quando nós temos esta obediência. E o Senhor, irmãos, ele se alegrava desta igreja, mas ele falou que a igreja precisava mudar. E com certeza foi mudada essa igreja. Por quê? Porque está aqui hoje aquilo que ela ouviu. E se ela mudou, a Bíblia está dizendo para mim e para você, se precisarmos, mudaremos também. Nós podemos viver mais, podemos descer mais e ouvir mais a Ele. Não é, irmãos, como muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, não, eu sou assim, não é desse jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Quantas vezes, né, pastor Zé, nós ouvimos pessoas. Uma vez uma pessoa, pastor, ele ficou irado comigo. Por quê? Porque ele era daquele tipo assim, servia a Deus, dizia ele servia a Deus, ser obediente a Deus, mas ele xingava. E era daquele tipo que você não podia falar um ar que não agradasse ele, mas ele tinha, como ele dizia, eu sou assim mesmo, assim, ignorante, vou morrer assim. E eu falei para ele, pastor, é triste dizer, mas você está na igreja e vive desta forma. Faz dessa maneira, lá dentro da igreja você é um obreiro, o pastor olha e diz assim, é um exemplo para a igreja este homem. Mas aqui fora você escandaliza, você está dizendo que nasceu assim, vai morrer assim. Eu digo com tristeza o que eu vou dizer, mas se você não mudar, vai para o inferno assim, porque não tem nós, pastor, aqui na terra, dizendo que eu vou viver como eu quero. Se nós estamos sendo serva do Senhor, serva do Senhor, não é merecando pela basura da baia, como eu penso, é como Ele ordena para nós. E se o Senhor ordena para nós mudança, ordena para nós transformação, nós precisamos mudar. Quem foi Pedro nas mãos do Senhor? Até hoje nós ouvimos palavras de pessoas que chamam Pedro de ignorante, que falam que Pedro era duro, que Pedro era isso. Ei, irmãos, ele foi assim até ele entender que Jesus Cristo era o Senhor. Sabe como Pedro entendeu? Quando ali o galo cantou, que ele olhou para frente, Jesus olhou nos olhos dele. Os olhos de Jesus não entrou nos olhos de Pedro, mas entrou na alma de Pedro. E a Bíblia está dizendo que Pedro foi chorar amargamente. Foi o momento que Pedro se converteu ao Senhor. Foi o momento que Pedro disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir daquele momento, irmão, já a diferença foi grande. Aonde Pedro passava, Pedro, irmãos, estava ali no cárcere, estava seguro por 16 soldados.
Mas a igreja orava. A importância da oração da igreja pelo irmão, a importância da igreja, da oração da igreja pelo familiar, pelo parente, por mais que a situação está dizendo é o limite, não tem mais jeito, mas a oração faz a mudança, a oração faz a transformação. A igreja orava enquanto Pedro estava preso. Pedro, irmãos, estava tão preocupado na prisão, ele sabendo que a igreja estava orando por ele. Ele estava tão preocupado que ele estava dormindo. O que é confiar em Cristo? Pedro, ele confiava no Deus que ele servia. E quando foi pela madrugada, o anjo chegou naquele castro. O anjo tocou com a sua espada nas correntes que prendiam as mãos, nas cadeias que prendiam os pés. O soldado que estava à cabeceira e aos pés daquele lugar onde Pedro estava deitado, não viu nada, não ouviu nada. Quando Pedro senta ali, onde ele estava dormindo, o anjo fala para ele: Pedro, põe a sandália nos teus pés. A palavra das sandálias do Senhor está dizendo para mim e para você: calça a sandália do Evangelho da Paz. E nós prestamos atenção na Bíblia Sagrada. E muitas das vezes as pessoas nos criticam e dizem: vai ser melhor, vou paletó, vou gravar. Não, isso não é que nós queremos ser melhor. Irmãos, eu canto lá baixo, hoje eu estou mais acostumado, mas eu tinha vergonha de vestir, porque parecia que eu queria ser melhor do que os irmãos. Mas quando eu entendi que isso aqui para nós é uma capa, por quê, pastor? Quando o anjo fala calça, sandália, cinge as tuas costas ou teu lombo com a capa da justiça. Pedro, então põe a capa sobre ele, e o anjo fala: então agora me segue. Irmãos, nós precisamos ouvir mais a Deus, nós precisamos viver mais para Deus, nós precisamos ser a diferença aonde andamos, aonde passamos, porque Deus é soberano sobre nós. Deus foi quem nos chamou, Deus foi quem nos levantou, Deus é quem nos sustenta para nós vivermos a palavra, mesmo que vamos a contramão de muitos, mas indo contramão das pessoas, nós vamos indo na direção de Cristo. Nós precisamos entender que nós precisamos viver aqui dentro o Evangelho, a palavra, porque se eu prego, se nós pregamos e não vivemos, somos hipócritas. Eu sei que não é fácil para ninguém. Jesus mesmo disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e segue. Irmãos, nós temos que negar muitas coisas. Nós temos que negar muitas das vezes, até mesmo, irmãos, a nossa família. Porque muitas das vezes a nossa família não vai entender quem somos e como vivemos perante Cristo. Quem aqui já não foi apedrejado perante a sua família? Irmãos, muitas das vezes eles acham que nós queremos ser melhor, que nós queremos viver ser santo demais, mas não é assim. Mas Jesus disse para mim e para você: ei, seja o santo do Deus que você serve, santo é. Nós não vamos conseguir, irmãos, chegar à santidade de Jesus, mas possamos, irmãos, nos aproximar cada dia mais, possamos viver cada dia mais dentro da nossa casa. Quando o inimigo vem para nós nos deixar irados, para nos deixar com nervoso, e sai para trás de mim, Satanás. Porque aqui dentro quem vem é o Senhor. Se eu não tenho palavras de bom para dizer, o inimigo talvez, Senhor, deixe aí entrar, e talvez eu tenha uma palavra de nervosismo. Então eu falo, eu vou para a oração, eu vou para a Bíblia, e o Senhor vai colocar uma palavra de sabedoria e mansidão para responder. Mas muitas das vezes, irmão, não conseguimos. Pastor, eu não consigo. Eu sou assim. Nós precisamos mudar de ser assim. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, com poder e autoridade, para destruir, ele disse: perdoa. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos que Jesus concorde com os nossos erros. Nós queremos que Jesus concorde com a maneira que vivemos. Não é que Ele mandou, é que nós queremos que Ele concorde. E não é assim, porque vai chegar um momento que Ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos entender que estamos errados. Glória a Deus, aleluia. E Ele disse: seja manso. Seja manso e humilde de coração. Seja manso como um pombo.
Não é assim que ele disse? Só que ele falou assim: seja prudente como uma serpente. Por quê? Ele colocou, irmãos, o exemplo dele foi de algo que não faz mal para ninguém, nem para os seus próprios que estão ao redor, como a ave, como a pomba. Mas ele colocou para sermos prudentes. Por quê? Para nós sermos vigilantes. O diabo é astuto. Quando veio o inimigo de lá, que nós ouvimos os passos dele, já repreendemos daqui. Quando nós vimos que pessoas vêm para se levantar contra nós, contra a palavra, contra o evangelho, contra a igreja, contra meu lar, contra a minha família, eu tenho que já estar vigilante, eu tenho que já ser prudente e dizer: Senhor, afasta daqui que não provém de ti. Senhor, tira daqui que não provém de ti, Senhor. Canta lá, vasculhando, Pai. Mas nós precisamos entender. Porque, irmãos, porque nós estamos aqui para viver o Evangelho santo, puro e genuíno do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, mas que você possa analisar as palavras, irmãos, do Senhor. Ela é para nós, não é para nós lermos a Bíblia como lemos um livro, não. É para nós analisarmos, é para nós estudar a Bíblia, é para nós, irmãos, ler com paciência. Não, hoje eu quero ler o livro inteiro. Não, leia um versículo, dá para o joelho e fala: Jesus, eu não entendi, Senhor, mas fala comigo, Senhor. Revela para mim a tua palavra, revela a série que eu trabalho, revela, Senhor, que o Senhor quer falar comigo através desse versículo. Nós precisamos ter esta união, esta comunhão com Cristo. E quando nós temos esta comunhão com Cristo, irmãos, Ele vai fazer a diferença em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! E algo que o Senhor falou para nós aqui esta noite, que nos chama muita atenção, eu vou passar para a igreja, e que nós possamos viver desta maneira, glórias a Deus, é que a igreja, a união da igreja, nós não estamos aqui para lutar em campos de batalha só, não. A igreja, ela é uma união de Cristo. Não tem problema, irmãos, que a oração da igreja não possa mover, porque a oração da igreja, quem conduz é o Senhor. E se o Senhor que nos conduz a unir-se em oração, não tem demônios que parem. Uma igreja que ora. Precisamos viver mais esta união. Questionar menos um com o outro. Apenas vamos ensinar como viver para Cristo. E todos juntos vamos viver esta união para o Senhor. Amém? Que a igreja possa viver cada dia mais esta palavra, a palavra do Evangelho.